E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o propósito como alicerce para uma vida autêntica. O propósito precisa ser a fundação de toda a sua transformação ao longo desse programa. Você já passou por muitas e muitas aulas, você já passou por muitas informações aqui. Já falamos muito sobre propósito, mas reforçar a importância do propósito é essencial. O propósito é o motivo do que fazemos, o que fazemos e por que fazemos. O propósito trata do porquê. Você precisa do seu porquê muito claro. Se você não tem um porquê bem claro e bem definido, você vai chegar no fim desse programa sem saber o que fez. Pois o propósito é a bússola que vai te mostrar. Vamos imaginar que você está no meio do oceano, em um barco, sem motor, sem remo, você está à deriva. Mas de repente você chega numa ilha e nessa ilha você encontra uma bússola e encontra também o remo de um barco. Essa bússola vai direcionar você para onde você tem que ir. O remo é a ferramenta que você vai remar até chegar no lugar onde essa bússola mostrou que você tem que ir. O propósito é exatamente isso. Ele é a bússola. Ele vai mostrar a direção. Sem a bússola e sem o leme do barco, você fica no meio do oceano sem saber o que fazer ou para onde ir. E hoje nós vamos ver 3 pontos importantes sobre o propósito que você precisa entender para que você siga em frente nesse programa e chegue ao final desse programa com a certeza de que você fez o melhor caminho, fez a melhor escolha e fez a maior transformação da sua vida. A transformação da sua vida nesse programa não depende apenas do que eu vou te entregar. Depende da sua capacidade de se entregar constantemente. O propósito ele vai dar sentido a cada uma das suas ações. A partir de hoje, você não ficará executando ações que não têm um propósito atrelado a elas. Cada uma das suas ações, cada um dos seus movimentos, cada um dos seus passos serão intencionais e te levarão para algum lugar. Muitas pessoas vivem perdidas na vida por falta de um propósito. Não sabe o que quer, não sabe que caminho seguir, não tem direção e nem noção do que está fazendo. Se você era essa pessoa, você já não é mais. Você já encontrou o seu rumo, você já encontrou a sua direção. Quando nós vivemos com um propósito, as nossas ações deixam de ser apenas ações obrigatórias no dia a dia. Cada uma das suas ações não são mais ações rotineiras. São ações que te tornam melhor e que te leva a uma direção para alcançar um objetivo. O propósito nos traz clareza. O propósito nos traz motivação. O propósito nos transforma em pessoas resilientes. O propósito nos transforma em pessoas mais resistentes aos desafios. Com propósito, você entende que cada desafio do dia a dia é para te ajudar a chegar a algum lugar. Tudo na vida é intencional. E todas as coisas elas estão interconectadas de alguma forma. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito maior atrelado. Às vezes você não percebe,
Às vezes você não vê. Às vezes você não vê que o propósito, ele está nos dias mais difíceis da sua vida. Tudo tem um propósito na vida. As dificuldades que você enfrenta têm um propósito. O propósito não é algo que você encontra fora de você. O propósito está dentro de você. E na maioria das vezes o propósito está conectado com as suas ações diárias. Com coisas que você já faz. Com a sua história de vida. Com os caminhos que você já seguiu na vida. O propósito é sobre direção. Esse é o primeiro ponto importante que você precisa entender. Um dos maiores equívocos de você seguir um propósito é achar que você nunca estará pronta. Mas você precisa entender uma coisa. Dê o primeiro passo, suba o primeiro degrau da escada e os próximos passos vão acontecendo de forma natural. Viver o seu propósito não está atrelado a viver uma vida sem falha, viver uma vida perfeita. Viver o seu propósito está atrelado a você fazer o seu melhor com o que você tem e ir melhorando ao longo do tempo. Com o que eu tenho, eu vou fazer o que eu posso fazer. Mas sempre que eu tiver a oportunidade de melhorar, eu vou melhorar. Quando você entrou nesse programa, eu te avisei que esse programa não é um programa pronto. É um programa que está em construção. Se você entrou aqui na expectativa de achar um programa cinematográfico, a construção desse programa é dia a dia, é melhora contínua, é entrega contínua. Pode ser que quando você chegar lá no final do programa, todo o início dele já tenha sido transformado, já tenha mudado. Lá no primeiro módulo, quando eu gravei o primeiro módulo, eu nem pensava em colocar esse módulo aqui, Recomeços e Propósito. Ele não estava nos planos. Ele foi adicionado aos planos. Esse e todos os outros 12 módulos que vem por aí. Ou seja, você tem mais de 24 módulos aqui dentro desse programa. Tem os 11 iniciais. E tem mais 12. E tem mais outros. Você tem mais de 24 módulos dentro desse programa. E no início era só 11. Então a gente vai evoluindo e vai melhorando. A cada dia vai entregando novos conteúdos. Toda essa programação a programação inicial desse programa aqui, toda a organização inicial desse programa era completamente diferente. E eu já mudei ela, várias e várias vezes. Viver o seu propósito também é estar aberto à transformação constante, à melhoria constante. Durante o seu propósito, você precisa diferenciar o que é essencial do que é apenas distração. Quando você começar a viver o seu propósito, você vai começar a conectar com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente vai transformar a sua vida, com aquilo que realmente vai direcionar você. Você aprenderá a priorizar. Seu propósito vai ajudar você a priorizar o que realmente contribui para a sua vida com sentido. Nem tudo contribui para a sua vida com sentido. Nem tudo que acontece na sua vida você deve dar atenção. O propósito também vai ajudar você a evitar o esgotamento físico, porque você vai direcionar as suas ações. No início, eu fiquei muito perdida, eu focava em muitas coisas, dispersava energia em muitas coisas e não alcançava nada. Hoje eu entendo a importância da direção das minhas energias. Focar as minhas energias no que realmente importa e fazer as coisas acontecerem.
O propósito ele vai ajudar você a concentrar energia e dar foco, dar gás para aquilo que realmente vai transformar a sua vida por completo. Um segundo ponto importante sobre o propósito é que ele está conectado com os seus valores mais íntimos, com aquilo que você considera importante para você. Valores esses que norteiam a sua vida e que não é imposto por alguém. É algo que você acredita, é algo interno, é conectado com cada ação diária do seu dia. Cada ação que você faz está conectada a um valor, a um propósito que vai levar a um resultado. Perguntas que são essenciais. Isso aqui que eu estou fazendo me faz sentir viva? Faz sentido para mim? Que tipo de impacto essa ação causa na minha vida e na vida das pessoas à minha volta? Quem ganha? Quem perde? Ser uma mulher clarificada e ser uma mensageira digital é ser uma pessoa questionadora. As perguntas vão direcionar você. As perguntas vão direcionar os seus passos. O propósito também é sobre você entrar em ação. O nosso terceiro ponto sobre o propósito. Propósito sem ação é igual fé sem obra. É morto. Não adianta você dizer que tem um propósito e você não entrar em ação com esse propósito. É o fazer. Você tem que ser uma fazedora. É o fazer. É o construir que vai te levar ao resultado final. Sem ação, esquece. Sem ação, você não vai a lugar nenhum. Ação coerente, porque não basta você agir, mas as suas ações não serem coerentes. Eu tenho amigas que têm projeto no digital, mas não foca no que tem que fazer. Por exemplo, tem um Instagram, aí no Instagram que ela posta sobre o serviço dela, ela posta também sobre briga de política. E aí não tem uma direção. As pessoas não gostam dessa confusão. Se você gosta de política, você vai seguir o quê? Uma página de um político que fala sobre o político daquele caminho que você gosta ali, daquele de esquerda, de direita, você vai seguir aquele político. Agora eu falo de desenvolvimento pessoal, de repente eu começo a falar mal do político A, político B na minha rede social. É bom? Por um lado eu estou me posicionando. As pessoas vão saber que nicho, que lado político eu tenho. Mas a minha intenção não é falar de política. A minha intenção não é bater boca com as pessoas em relação à política. Minha intenção é levar o quê? Transformação, conhecimento que vai transformar a vida das pessoas. Essa é a minha intenção. Então nós precisamos de um propósito direcionado. Ação direcionada para aquilo que você quer. Se você quer falar de política, ok, fala de política. Mas seja focada naquilo que você quer. Porque se você não focar, assim como você está perdida, seu público também vai ficar perdido. Então você precisa ter a ação direcionada, ação intencional. Qual é a intenção? Você pode falar de tudo, mas qual é a intenção desse conteúdo que eu estou gerando sobre determinado assunto? Como que ele vai ajudar a minha audiência a crescer? Então eu preciso de coerência. E o que significa você viver com propósito? É você experimentar novas possibilidades, é você desenvolver novas habilidades, é você ajustar o que está funcionando e o que não está funcionando, é você ser consistente mesmo nos dias mais difíceis da sua vida e menos favoráveis, porque vai ter dias que parece que tudo vai estar amarrado, nada vai funcionar e você vai precisar de consistência nos dias mais difíceis da sua jornada. O propósito vai ajudar você a construir um alicerce. O propósito vai ajudar você a buscar cada vez mais conhecimento
que te fortalece. Quando você vai construir uma casa, você precisa de quê? De um alicerce. A casa precisa ser firmada em alguma coisa. Quando você entende o seu propósito, não quer dizer que você vai achar uma fórmula mágica para te guiar, não. Mas você sabe o que você quer da vida, você sabe o caminho que você quer. Quando nós temos um propósito, nós paramos de viver por viver. Nós vivemos de forma direcionada. Nós vivemos de forma intencional. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada desafio é uma oportunidade de aprender. Cada conquista é um degrau que você alcançou e que precisa ser celebrado. E à medida que você vai crescendo, você vai melhorando a cada dia. Eu espero que nesse encontro de hoje você tenha entendido esses 3 pontos importantes sobre o propósito, que é o primeiro ponto: o propósito ajuda você a ter direção. O propósito vai ajudar você a direcionar cada ação. Segundo, o propósito está ligado aos seus valores mais profundos. Quais são os seus valores? A gente vai ter aula sobre valores aqui. O propósito também não é sobre só você ficar refletindo, é sobre você agir. O último ponto importante, ação. O que você vai fazer após essa aula? Que ação você vai desenvolver? Você vai buscar um livro sobre propósito? Você vai assistir um filme sobre propósito? Você vai criar um post para sua rede social sobre propósito? O que você vai fazer? Precisa de uma ação concreta. E deixa embaixo da aula aqui qual é a sua ação prática que você vai fazer. E nós chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.